Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é Paulo, sou nutricionista. Nesse canal eu vou tentar passar o máximo de conteúdo relacionado à nutrição para que a sua visão sobre alimentação seja cada vez mais tranquila e com menos terrorismo nutricional, tá? Eu vou tentar esse novo formato de vídeo. Eu acho que pode ficar bom, pode ficar mais interativo, pode ficar mais fácil de fazer os conteúdos que eu tenho interesse em fazer aqui no canal, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rótulos e o quão é importante a gente fazer essa leitura, criar esse hábito de ler rótulos dos alimentos, tá? E aqui eu fiz uma pequena apresentaçãozinha pra gente discutir um pouco sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já segue o canal, já deixa o like no vídeo e aproveita e já clica no sininho para receber todos os vídeos que eu postar aqui. E eu tenho o plano de postar pelo menos um vídeo na semana nesse formato mais explicativo, um pouco mais longo, que não seja os famosos shorts que eu publico quase todo dia aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Para começar essa conversa, pessoal, quando a gente fala de ler rótulo, a gente está falando de entender o que a gente está exatamente comendo, tá? Porque o ato de ir ao mercado, comprar um produto e comer por comer, não é um ato inteligente quando a gente minimamente se preocupa com a nossa alimentação. E o primeiro ponto que eu coloquei no slide seria a quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade. Então, quando a gente pega, às vezes, um produto que tem uma lista de ingredientes imensa, tá? Automaticamente você tem aquele pensamento de que é um alimento ruim, né? De que é um alimento ultraprocessado, e muitas vezes pode acabar sendo um alimento ultraprocessado. Mas o que eu quero criar para vocês aqui é um entendimento do contexto, tá? Então, não necessariamente um produto que tem uma lista de ingredientes enorme vai ser um alimento ruim. Isso vai depender do contexto que ele é inserido, tá? Então, às vezes você pode pegar um iogurte zero, por exemplo, e aí diversas marcas existem no mercado, e você pode ver ali, comparar ele com o iogurte desnatado integral, por exemplo, que é discrepante a diferença de quantidade de ingredientes nos alimentos, nos dois produtos, né? Só que a gente for pensar num contexto, se os dois estão inseridos dentro de um contexto onde toda a alimentação da pessoa é ajustada, onde a pessoa tem ali uma rotina de exercício, dorme bem, consumo zero ou muito pouco de álcool, um consumo muito baixo ou quase nenhum de alimentos ultraprocessados, como salsicha, macarrão instantâneo, fast food. Nesse contexto, não vai fazer tanta diferença assim se um produto tem uma lista de ingredientes tão grande ou tão pequena, tá? Claro que se a gente for comparar os dois alimentos, obviamente o iogurte desnatado integral vai ter ali um papel muito mais interessante nutricionalmente, até no aspecto de saúde intestinal, comparado ao iogurte zero. Mas aqui a gente está falando de contexto. E se o contexto for emagrecimento, aí sim o iogurte zero ele é tão interessante quanto, porque você vai ter ali mais sabor, você vai ter ali até mais palatividade do que para alguns o iogurte integral não é tão palatável, tão gostoso, né? Tá, então aqui a gente tem um primeiro ponto, que é nem sempre quantidade é qualidade, mas também vai depender do contexto. Nem todo alimento que tem uma lista de ingredientes grande é um alimento ruim, tá? E também não adianta ficar endeusando o tempo inteiro alimentos que têm pouquíssimos ingredientes na sua tabela nutricional, porque dependendo do contexto, ele não vai fazer tanta diferença. Concordo comigo que se a pessoa tem uma alimentação, se a pessoa fuma, a pessoa bebe todo fim de semana, até no meio da semana, vive de fast food, é sedentária, mas ela, em vez de comprar o iogurte zero, ela compra o iogurte integral porque tem menos ingrediente, percebe que não faz diferença na prática. O contexto dela é horrível, é ruim do mesmo jeito, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Seguindo, outro ponto muito importante que eu coloquei aqui foi conhecer o produto. Nada passa mais confiança do que conhecer. Saber sobre o produto que você consome no seu dia a dia é importante, com certeza. Porque, pessoal, eu tenho certeza que quando você vai comprar um celular, quando você vai comprar uma roupa, você presta atenção nos detalhes desse produto. Você compra um relógio, você compra um celular, você se preocupa com as configurações daquele celular. Quando você compra uma blusa, você se preocupa com o tecido que aquela roupa vai ter. Se é de poliéster, se é de algodão, se é de linho. Mesma coisa com os alimentos. Não faz sentido você entrar no mercado, pegar qualquer coisa na prateleira, botar no teu carrinho e você comprar sem nem saber o que você está comendo, tá? Entender e conhecer o produto que você está comendo faz você ganhar principalmente consciência do que você está comendo e te gera maior confiança do que você está comendo, tá? E puxando um gancho para esse mesmo assunto, cara, saber o que está comendo é um ato de amor próprio, é um ato de autocuidado. Porque se você se preocupa, de novo, minimamente com a sua saúde, não faz sentido na hora de você nutrir o seu organismo, você comer a esmo, você comer o que tem na telha, comer o que tiver à sua disposição. Sem nem saber, sem nem entender o que aquilo é, como que aquilo é produzido, o que tem ali dentro daquele pacote, daquela embalagem, tá? Então, saber, ninguém tá falando pra você, gente, aqui um parênteses, tá? Não estou falando pra você virar um maníaco da tabela nutricional. Estou falando pra você toda vez que for no mercado ficar olhando igual um robô. Não é isso. Mas é você ter um mínimo de conhecimento do que você está comendo, pessoal. Tá? É você entender pelo menos o que você está colocando para dentro do seu corpo.
Tá? Isso é de suma importância. Mesmo que você esteja num processo de emagrecimento, mesmo que você esteja num processo de ganho de massa muscular, até por saúde, cara, por conhecimento próprio. Para você saber o que você está comendo. Tá? Outro ponto muito legal também que eu separei aqui é quando a gente pega uma tabela de ingredientes para a gente ler de um produto, tá? Automaticamente a ordem desses ingredientes vai impactar totalmente na composição desse alimento. Então sim, a ordem vai sim alterar o produto. Porque dentro da dinâmica de como é montada, né, a tabela de ingredientes do alimento, ela é feita de forma descrescente. Então os primeiros ingredientes da tabela vão ser o que tem maior concentração naquele produto. E os que estiverem, né, em subsequência até o último são os que têm menor quantidade. Tá? Então se a gente pegar, por exemplo, aqui um pão, os primeiros ingredientes dele obrigatoriamente vão ser farinha de trigo. Tá? E consequentemente você vai ter ali o açúcar, água, óleo e até, por último, fermento e por aí vai. Então a forma de leitura da tabela de ingredientes é feita de forma descrescente. Então os primeiros ingredientes da tabela vão ser o que tem maior concentração e os que tiverem subsequentes vão ter menores concentrações. Tá? E para a gente fechar aqui, eu queria deixar um adendo muito interessante que são os nomes diferentes para açúcar. Então quando eu falo para vocês da importância de ler rótulos, é sobre isso aqui. Porque muitas das vezes a gente vai no mercado, pega um produto, aí você olha lá e você vê no rótulo, sem açúcar, tá? E você vai olhar a tabela de ingredientes e realmente não tem açúcar, o nome tradicional para o açúcar. Porém, você tem alguns nomes de outros tipos de açúcar que alguns produtos vão ter. E aqui eu listei alguns como glicose de milho, xarope de glicose, xarope de milho, maltodextrina, dextrose. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento para quando você pegar um produto, muitas vezes um produto fit ou um produto diet, e você vê lá que ele é zero açúcar, beleza, ele pode ser zero açúcar de açúcar mesmo, açúcar refinado branco, mas ele pode ter outras características, outros tipos de açúcar na sua composição, tá? Então isso é muito importante. Então às vezes você pode estar comprando, trocando 6 por meia dúzia. Se você deixar de comprar a versão normal de algum produto e vai comprar a sua versão fit, ainda mesmo, se você for olhar de forma inteligente, de forma sucinta a tabela de ingredientes. A vida é só por literalmente marketing, vai fazer você gastar até mais financeiramente no produto só pelo fato de ele ser fit e não ter açúcar, mas na verdade, se você olhar a tabela de ingredientes, ele vai ter sim açúcar de um outro formato, no formato de maltodextrina, no formato de dextrose, no formato de glicose de milho, tá? Então é muito importante, principalmente se você é uma pessoa que sofre, por exemplo, de diabetes. Então aí sim, mais um ponto de importância você saber ler rótulos dos alimentos, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre rótulo de alimento e a importância dele, tá? Se você gostou do vídeo, aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueça, e clica no sininho para receber todos os vídeos semanais e diários que eu posto aqui no canal, tá? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais, e se você se interessa, busca um acompanhamento nutricional 100% online, clica também no link que eu deixei aqui na descrição, que você vai ter contato diretamente comigo, que eu te passo todas as informações, tá bom? Um abraço do Nutri e até a próxima!